Hoje eu converso com o jornalista Leonardo Sakamoto, fundador da ONG Repórter Brasil, que combate o trabalho escravo aqui em nosso país. A Repórter Brasil comemorou 10 anos de existência recentemente, tendo se tornado referência no tema da escravidão contemporânea para todos aqueles que desejam combatê-la. Isso inclui participantes de movimentos sociais, governos das 3 esferas do poder, que tem como objetivo elaborar e aprovar leis que protejam melhor os trabalhadores, e também empresários preocupados em manter suas empresas longe desse tipo de crime. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem. Leonardo, eu gostaria de saber, para começar aqui a nossa conversa, por que você escolheu trabalhar com esse tema, o tema do trabalho escravo, que também é um tema envolvido nos direitos humanos? Foi sempre uma vontade sua? Aconteceu por acaso? Como aconteceu? Bem, a Repórter Brasil, a nossa organização, o objetivo dela é exatamente atuar na identificação e publicização, né, tornar público as violações de direitos humanos, né? E, é claro, nós viajamos o Brasil inteiro para reencontrar esses problemas, retratá-los, né, e fazer chegar até a sociedade civil e aos governos. O que acontece é que, nesse processo, a gente se deparou várias vezes com a questão do trabalho escravo contemporâneo, percebendo que era uma das piores violações ao que um ser humano poderia estar sujeito. E aí a ideia foi, a gente acabou se aprofundando, acabamos tendo contato constante com esse tipo de violação, até que decidimos nos concentrar no seu combate. Então virou o foco mesmo da ONG. Digamos que é um dos focos, talvez seja o foco principal hoje, o foco pelo qual nós somos mais conhecidos, só que não é o único foco, né? A Repórter Brasil também atua na área de monitoramento de agrocombustíveis, na área de educação, né? na produção... Que nós vamos abordar todos aqui. Bem, uma das frentes do trabalho de vocês é a agência de notícias, né? Que vem com esse objetivo de dar publicidade mesmo a esse tipo de crime. A agência de notícia ela é lida em mais de 78 países, né? Vocês falam, ela faz um boletim também semanal que atinge cerca de 50 mil pessoas. Eu queria saber de você, com todo esse material que vocês produzem através da agência de notícias, que é distribuído de forma gratuita, vocês ajudam governos a elaborar e aprovar projetos de lei. Eu gostaria que você citasse exemplos que você considera importantes nessa influência que vocês exercem sobre governos. Olha, talvez acho que é o projeto que a gente mais visível, que a gente tenha ajudado no seu trâmite, é um que recentemente ganhou a mídia, que foi exatamente a aprovação da proposta de emenda constitucional 438/2001, a chamada PEC do trabalho escravo, que prevê o confisco de propriedades em que esse crime for encontrado. A nossa ação, através da produção e veiculação de informações, né, desde sempre, ajudou na aprovação da PEC em 2 turnos na Câmara e agora ela está indo para o Senado. Provavelmente será aprovada. Você acha que ainda esse ano ela entra em vigor? Eu espero que ela seja aprovada, né? O Senado é uma nova batalha, são mais 2 turnos de discussão, mas eu acho que há uma grande chance dela ser aprovada e ser sancionada pela Presidente da República ainda este ano. Eu vi que na Câmara ela foi aprovada assim com uma margem tranquila, né? Se eu não me engano, apenas cerca de 30 deputados se opuseram. Então, mas quem olha, na verdade, a radiografia da votação não tem ideia do que estava exatamente por trás de toda essa batalha. Parece que a gente vai, vamos colocar em votação, ótimo, colocamos 360 votos, que é o resultado. E, na verdade, não foi. Boa parte daqueles votos que votaram a favor fizeram de tudo para que não fosse a votação. Exatamente. Só que o que acontece é o seguinte, estamos em ano eleitoral. Muito deputado quer ser prefeito. Claro. E pega muito mal um parlamentar votar contra uma lei que é chamada de segunda lei áurea. Então, acabamos tendo os votos favoráveis, contudo, foi uma batalha muito grande. A lei foi aprovada em primeiro turno. E até o resultado demonstra também o sucesso do trabalho de vocês, que foram convencendo, né, os deputados a votarem a favor. Digamos, convencendo por bem ou por mal, porque teve alguns que foram convencidos, outros já defendiam a causa desde sempre, e aqueles que não concordavam, mas não queriam aparecer mal na fita. Agora, o fato é que a lei foi aprovada em primeiro turno em 2004, a proposta de emenda constitucional, e agora, em 2012, aprovada em segundo turno. Ou seja, foram 8 anos de luta, né? É uma luta longa. E desses deputados, eu vi que vocês publicaram a lista dos que votaram contra. Lógico, eles têm que arcar com a consequência do voto deles. E alguns reclamaram, falam que não, que isso é até uma medida de constrangimento. E
você defende a publicidade dessa lista. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, na verdade, toda a votação, está até tramitando no Congresso Nacional projetos que tornam toda a votação de propostas no Congresso, não, qualquer proposta é transparente, é aberta, que todo o voto seja aberto, porque a população assim pode saber quais são os interesses que estão ligados aos seus representantes políticos, né? A publicização, me chamaram de comunista dia desses, porque falaram, você está sendo um comunista, está fazendo um jogo comunista, está botando o nome da gente em público. Eu falei, não, bem pelo contrário. Não há nada, digamos, mais capitalista do que transparência com relação para tomada de decisões, para gerenciamento de riscos. E a população precisa gerenciar melhor o risco de votar num deputado picareta. É verdade. Bem, nós estamos aqui falando da agência de notícias, que produz conteúdo muito interessante e é distribuído de forma gratuita. Lógico, para construir conteúdo de qualidade, existe um custo, né? Porque um jornalista que vai a campo, que vai sair em investigação, ele custa caro. E eu queria saber, então, quais são os principais financiadores da ONG? Quem que gosta desse tema e investe aqui? Olha, o financiamento ele depende do projeto, né? Por exemplo, os projetos ligados à pesquisa de agroenergia, pesquisa aplicada, ela vai ter parceria com universidades, com organizações não governamentais nacionais e internacionais. A agência de notícias conta com anúncios de empresas, por exemplo, né? A parte de pesquisas em cadeias produtivas, a gente tem acordos com organizações da ONU, por exemplo, como a Organização Internacional do Trabalho. A parte de educação tem recursos por parte de governos e organizações não governamentais. Exatamente, é um mix para a gente poder ter independência, né? E, ao mesmo tempo, tem uma participação muito pequena de recursos estatais, de recursos públicos também, porque a gente vai beber mais em organizações sociais ou na iniciativa privada. Certo. Uma segunda grande frente de trabalho aqui no Repórter Brasil é a que você acabou de citar, a pesquisa em cadeias produtivas. Então, quer dizer, vocês vão rastreando a origem de produtos que a gente consome no nosso dia a dia para ver se essa origem deles está totalmente legal ou se, pelo contrário, esses produtos estão envolvidos em crimes sociais ou ambientais. Eu queria saber de você... por exemplo, eu estava pesquisando o site, vi que vocês já rastrearam as redes comerciais de mais de 450 propriedades rurais. Quais empresas famosas já estiveram envolvidas em produtos que têm ligação com crimes ambientais ou sociais, ou ambos? Olha, considerando esses rastreamentos de trabalho escravo, de desmatamento ilegal, né, nós já pegamos ao longo do tempo grandes empresas como a Hering, como a Zara, que a gente ajudou na divulgação de todo esse processo, empresas como a Vicunha, ou empresas como grandes frigoríficos como o JBS, Marfrig, Minerva, grandes empresas de traders de soja como a Bunge, né, e a Caramuru, grandes distribuidoras de combustível como a Shell, né? Então é uma lista longa, né? Grandes montadoras, todas as montadoras, Ford, Toyota, GM, né? Volkswagen, Fiat, estavam todas também envolvidas, né? Tipo, direto ou indiretamente nesse processo. Que a gente não significa que elas usaram trabalho escravo, não, mas significa que elas exatamente foram atrás compraram produtos que eram oriundos de mão de obra escrava. E quando essas grandes empresas são avisadas pelos órgãos competentes ou até mesmo por vocês, elas costumam reagir rápido para que esse produto que foi oriundo de um mercado que envolvia mão de obra escrava, para que esse produto seja readaptado e comece a usar peças que foram produzidas legalmente? Olha, depende. Parte das empresas, sim, elas têm tido uma resposta muito ágil e muito rápida, né? A Petrobras já foi encontrada com problemas, né, entre os seus fornecedores, né? O que aconteceu foi que ela agiu muito rapidamente, outras redes de supermercados também agiram rapidamente. Agora, tem pessoas que não agem e não fazem nada até hoje. Por exemplo, as montadoras de veículos foram alertadas por nós, pela Organização Internacional do Trabalho, pelo Instituto Ethos de Empresas de Responsabilidade Social, pelo Instituto Observatório Social, que quem é que faz parte do Pacto Empresarial
contra o trabalho escravo, e até agora não fizeram absolutamente nada no sentido de garantir transparência para o consumidor com relação à matéria-prima que eles consomem. Eu fiquei curiosa, nas montadoras, quais tipos de matéria-prima tipicamente estão envolvidos com os crimes ambientais e sociais? Primeiro, a mais importante matéria-prima, que é o aço, né? O aço deles deriva do ferro gusa, que é uma matéria-prima feita com carvão vegetal e minério de ferro. E o carvão vegetal, ele muitas vezes é derivado por trabalhos, ele é produzido com trabalho escravo ou com desmatamento ilegal. O couro do banco, muitas vezes, é produzido é derivado de vacas, né, de bovinos, que foram produzidos com trabalho escravo ou se aproveitando de mão de obra ilegal. De desmatamento ilegal. Então, na verdade, o carro é quase um supermercado, né? Ele tem muitas origens de matéria-prima diferentes, muitas matérias-primas diferentes entram na composição de um carro, e ele... agora, o aço e o couro são dois grandes exemplos. São dois grandes exemplos. Agora, a gente também tem, se for derivar, temos o tanque de combustível, que a gente enche com etanol diariamente. Você tem trabalho escravo no etanol, muitas vezes. Então, tem toda uma relação direta nesse processo. Certo. E para vocês fazerem essas pesquisas em campo, vocês normalmente acompanham os grupos móveis de fiscalização, que são do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu acredito que em algumas fazendas, no ambiente rural, onde muitas vezes existem áreas que parecem não haver a lei, deve ser muito perigoso, né, esse tipo de ação. Os repórteres aqui da ONG Repórter Brasil já estiveram envolvidos em situações de risco e já sofreram ameaças. Queria que você falasse um pouco sobre o perigo que envolve essa cobertura jornalística. A gente toma muito cuidado, né? Pesquisa com antecedência as regiões que a gente vai visitar, tem o cuidado de fazer contato com organizações da sociedade civil, com membros governamentais, né? De forma a não apenas proteger o nosso trabalho, mas também proteger o trabalho das pessoas que acabam atuando aqui na Repórter Brasil. Temos um escritório em Araguaína, no norte do Tocantins, e também tomamos todo o cuidado para que as pessoas que estejam nesse escritório não sejam alvos de ameaça, né? A gente não também vai jogar eles em situações de risco. É claro que, de uma certa forma, a maior ameaça que uma organização como a Repórter Brasil ela é submetida são processos legais. O pessoal sabe que se fizer mal a um jornalista de classe média paulistana, você vai gerar, na verdade, um efeito dominó de por exemplo, de grande parte da imprensa que vai ficar revoltada com isso, vai a público para ajudar a defender e proteger o trabalho jornalístico, né? Agora, isso é uma forma de proteção interessante, né, para o jornalista. É uma forma de proteção, sim. A gente até brinca, tem muitos colegas jornalistas que se dizem ameaçados de morte toda hora. A gente fala, não, é raro. Para o jornalista de classe média paulistana é muito raro isso acontecer. As ameaças que a gente está sujeito são muito maiores na área jurídica. A gente sofre processos, a gente sofre... por exemplo, donos de fazenda pedindo indenizações porque foram supostamente caluniados. Só porque usaram escravos, coitados, então agora, isso não tinha que ter vazado, né? Isso não podia ter aparecido, podia ter resolvido de outra forma, né? Isso criou um problema, porque, afinal de contas, quem é flagrado com o trabalho escravo muitas vezes perde contratos, né? Então, muita gente fica extremamente insatisfeita com isso e acaba entrando com processo contra a gente. Joia. Bem, vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já com Leonardo Sakamoto, fundador da ONG Repórter Brasil.